Bem-vindos, chegamos ao capítulo 5, Modelagem de Sistemas, do livro do Ian Somerville, Engenharia de Software, 10ª edição. Bem, pessoal, para esta aula, o nosso sumário vai estar estruturado da seguinte forma. Primeiro, introduzir a ideia de modelo de contexto. O que é o modelo de contexto, que é um modelo de mais alto nível, que mostra como esse sistema interage com o seu ambiente. Os modelos de interação, que visa mostrar, por exemplo, de que forma os usuários interagem com o sistema. Os modelos estruturais, onde aqui o maior representante aqui é o diagrama de classe, por exemplo. Os modelos comportamentais, onde entra aqui, por exemplo, o modelo de estados, de máquina de estados. E os modelos dirigidos por engenharia, que estudam a possibilidade de nós termos aqui a geração de código automaticamente, ok? Uma pergunta importante que surge aqui agora é o que é modelagem de sistemas. Nós podemos entender a modelagem de sistemas como o processo de desenvolver modelos abstratos de um sistema, onde cada modelo apresenta uma visão ou uma perspectiva diferente do sistema modelado. É uma representação de um sistema. A modelagem de sistemas atualmente tem buscado representar sistemas usando algum tipo de notação gráfica, normalmente baseada na UML. A modelagem de sistemas ajuda o analista a entender as funcionalidades do sistema que está sendo modelado e também é usada para facilitar a comunicação com os clientes, os contratantes do sistema, os que alguns autores chamam de stakeholders. Neste ponto, queremos discutir a relação entre modelos existentes, pré-existentes e modelos planejados do sistema. Os modelos de um sistema que já existe podem ser usados e devem ser usados durante a fase de engenharia de requisitos. Eles ajudam a esclarecer o que é que esse sistema faz e servem de base para apontar os seus pontos fortes e fracos para fazer a avaliação desse sistema e ajuda também a determinar quais são os novos requerimentos que um sistema precisa ter desenvolvido, certo? Então a documentação prévia vai nos ajudar a desenvolver esse modelo futuro do sistema a ser desenvolvido. Os modelos do novo sistema serão usados durante a engenharia de requisitos para ajudar a esclarecer os stakeholders, os administradores, as pessoas que decidem, que de fato vão determinar o que vai ser feito. Engenheiros de software usam esses modelos para discutir propostas de projeto e para documentar a futura implementação do sistema. Então é nesse sentido que eles trabalham. Em um processo dirigido por modelos, é possível gerar parcial ou totalmente a implementação a partir dos modelos do sistema. Então essa engenharia de software dirigida por modelo nos permite então automatizar o processo de desenvolvimento. Neste ponto, queremos discutir as perspectivas do sistema, sobre quais pontos de vista vamos observar esse sistema. Então, a primeira delas é a perspectiva externa, na qual é exibido um modelo de contexto ou um ambiente do sistema. Então, de que forma esse sistema vai se relacionar com o seu meio ambiente? Uma segunda perspectiva é a perspectiva de interação, na qual são modeladas as interações entre o sistema e o seu ambiente ou entre os componentes desse sistema. Uma perspectiva estrutural, na qual se modela a organização de um sistema ou a estrutura dos dados que serão processados pelo sistema. Então aqui é a ideia do diagrama de classe, dos seus métodos, das relações entre essas classes e objetos. E uma perspectiva comportamental, na qual se modela o comportamento dinâmico do sistema, ou como é que esse sistema responde a eventos externos. O capítulo 5 faz menção aos diagramas UML, o UML de Unified Modeling Language, da OMG, que é a linguagem de modelagem unificada, que tem aí mais de uma dúzia de diagramas para poder permitir a modelagem de sistemas. A versão atual é a versão 2.51 de dezembro de 2017, que nós vamos detalhar alguns. O livro não aprofunda todos, trata cerca de 5 diagramas que nós passamos a detalhar em seguida.
Diagramas UML. Os principais diagramas de UML estão classificados em algumas categorias. Nós vamos apresentar algumas, são várias, né? Mais de uma dúzia, mas aqui nós vamos apresentar aqui alguns, meia dúzia deles aqui. Então, o diagrama de classe mostra as classes de objeto no sistema e suas associações, né? Então é aqui onde nós vamos estabelecer quais são as classes, de que forma elas se relacionam entre si, o que é que existe em termos de especialização, de generalização e coisas do tipo. Os diagramas de caso de uso mostram a interação entre um sistema e o seu ambiente. Então, normalmente, um usuário, por exemplo, solicita informações ao sistema sobre uma determinada posição de uma conta a pagar, por exemplo. Então, essa interação de que forma se dá, né? Então, aqui nós vamos ver essa relação entre o ambiente, o sistema e seus usuários. O chamado diagrama de sequência mostra as interações entre os atores e o sistema, e entre o sistema e os seus componentes, levando em conta a perspectiva aqui temporal, de que forma essas interações ocorrem e em que sequência. O diagrama de atividades mostra as atividades realizadas em um processo. Então aqui é uma coisa mais algorítmica, de mostrar, por exemplo, como é que os processos se desenvolvem, de que forma eles ocorrem, em que, vamos dizer assim, raias eles estão ocorrendo, de que forma eles estão se detalhando. Inclusive, esses diagramas de atividades originalmente eram utilizados para descrever processos internos administrativos de uma empresa. Os diagramas de estados mostram como o sistema reage a eventos internos ou externos. Então, um determinado acontecimento, o que é que faz com que esse sistema ou um objeto se comporte, né? Então, por exemplo, você tem uma lâmpada apagada, você apertou o interruptor, que é um evento externo, automaticamente essa lâmpada vai estar acesa. Se você apertar novamente, você desligou a lâmpada. Então, você tem uma mudança de estado. E essa modelagem é feita no diagrama de estados. Bem, então nesse momento queremos discutir os usos e significados de modelos gráficos na modelagem de sistemas. Então, a primeira delas aqui é como uma forma de facilitar a discussão a respeito de um sistema existente ou um sistema que está em processo de desenvolvimento. Então, aqui nós queremos melhorar a comunicação, tanto entre a equipe de desenvolvimento como com a equipe, com os stakeholders, com as pessoas que vão nos ajudar a levantar esses requerimentos. Então, nós estamos aqui na fase de licitação, de discussão, no primeiro momento do processo de modelagem. Então, esses modelos aqui, eles podem ser incompletos, eles podem ter alguma incorreção, porque eles servem para alimentar a discussão sobre o sistema que se está desenvolvendo. Um segundo significado é como uma forma, um meio, uma ferramenta de documentar um sistema que já existe. Então, esses modelos aqui não necessariamente precisam ser completos, porque, na verdade, eu já tenho um sistema e como ele funciona, eu preciso especificar, eu preciso detalhar, eu preciso ter uma ideia melhor. Então, não necessariamente aqui eu preciso ter esse sistema sendo modelado de forma completa, de forma abrangente, de forma muito rígida. E uma terceira e última forma aqui de significado e uso desses modelos gráficos é como uma descrição detalhada que pode ser usada para gerar uma implementação. Então eu vou fazer, por exemplo, a modelagem usando as ferramentas UML, os modelos UML, e eu quero gerar código. Então aqui a coisa é diferente. Aqui eu preciso ter um modelo que seja correto e que seja completo, porque a implementação vai partir desse modelo que eu estou elaborando, que eu estou fazendo. Então, seria um resumo de 3 modelos possíveis para a modelagem usando gráficos. Bem, agora nós vamos analisar mais detalhadamente os modelos de contexto. Bem, o que são modelos de contexto? Modelos de contexto são usados para ilustrar o contexto operacional de um sistema. Eles ilustram o contexto operacional de um sistema delimitando as fronteiras externas do mesmo, aonde é que esse sistema está posicionado e com quem ele se relaciona. É importante ressaltarmos que as dimensões social e organizacional podem afetar as decisões sobre onde posicionar os limites, as fronteiras de um sistema. O que é que queremos dizer com isso?
existem disputas internas, existem questões que são discutidas, existem setores que brigam por ocupar mais espaço, por ter mais importância dentro da empresa, por contribuir mais num determinado sistema de informação. Então isso é importante. Outra questão importante na questão dos modelos de contexto são os modelos arquiteturais, né? Que nós vamos observar no capítulo 6, trabalhar no capítulo 6, que eles mostram esse sistema e as suas relações com o ambiente, com outros sistemas, se é uma arquitetura MVC, se é uma arquitetura cliente-servidor, se é uma arquitetura em camadas. Então, várias formas que nós vamos discutir no próximo capítulo. Vamos aprofundar a questão dos limites do sistema. Esses limites são estabelecidos para definir o que é que está dentro e o que é que está fora do sistema, né? O que é interno e o que é externo. Esses limites mostram outros sistemas que são usados, que trabalham em conjunto, cooperativamente, ou que dependem desse sistema em desenvolvimento. Então, esses limites vão permitir saber a posição e as interações que um determinado sistema tem dentro do seu ambiente organizacional e extra-organizacional. A posição, localização dessas fronteiras do sistema tem efeitos importantes nos requerimentos do mesmo. Não é? Então, dependendo, se eu incorporo um determinado sistema para fazer parte da definição interna desse sistema que eu estou elaborando, eu não vou me preocupar com determinados requisitos que vão estar sendo trabalhados, tratados por esse subsistema, vamos dizer assim, que vai fazer parte desse sistema maior que nós estamos trabalhando. Se está fora e eu preciso prover algum serviço, eu vou ter que tratar, vou ter que oferecer esses requerimentos aqui. Então, definir as fronteiras de um sistema é um processo que sofre interferências políticas. Política o quê? Partidária? Não, política institucional. Por quê? Porque dentro de uma empresa tem essas questões, uma espécie de cabo de guerra, isso é normal. Você vai ter aliados e adversários, pessoas com quem você pode contar ou não. Então, essa definição precisa ter um jogo de cintura, porque podem ocorrer pressões para definir fronteiras que aumentem ou diminuem a influência ou a carga de trabalho, a chamada workload, de diferentes setores de uma organização. Então isso é normal, para perder importância, esse serviço vai para um outro setor. Então isso gera disputas internas que fazem parte da definição dos limites do sistema. Bem, aqui nós temos um exemplo que o Somerville dá no capítulo 5 do sistema MenTcare, que é um sistema que trata de saúde, né? E os seus relacionamentos. Então, do lado esquerdo aqui em cima, você tem um sistema de gerenciamento de relatórios, tá certo? Que está conectado por uma linha, né? Diretamente com o sistema MenTcare. Você tem, logo embaixo do lado esquerdo, você tem um sistema de estatísticas, né? Que é um sistema que vai trabalhar em conjunto com o MenTcare. Em cima, no centro, você tem um sistema de registro de dados do paciente, tá certo? Mais embaixo, também relacionado diretamente com o sistema, você vai ter um outro sistema, ou subsistema de registro de apontamentos, né? Do lado direito acima, você vai ter um sistema de admissão, que é a questão de cadastro de usuários, de pacientes, etc. Embaixo, você vai ter à direita o sistema de prescrição. Então, você tem aqui o ambiente operacional do sistema MenTcare e os sistemas com os quais ele se relaciona, recebe, envia, troca informações. Então, este é um diagrama de contexto, um diagrama de alto nível que mostra as relações, né, os relacionamentos que um determinado sistema em processo de desenvolvimento vai ter com os demais subsistemas que pertencem a uma determinada organização que está desenvolvendo um novo sistema de informação. Bem, uma outra perspectiva sobre a qual nós podemos olhar e modelar esse sistema de informação em processo de desenvolvimento
é a questão da perspectiva do processo, né? Um processo que recebe dados, transforma, trabalha, processa esses dados e gera dados de saída. Então, o modelo de contexto, como nós vimos anteriormente, simplesmente mostra os outros sistemas fazendo parte do ambiente operacional do sistema que nós estamos desenvolvendo. Não mostram como o sistema que está sendo desenvolvido é usado naquele ambiente. Então, aqui mostra relações do ponto de vista de alto nível, não mostra o processo, o detalhamento de como fazer as coisas. E isso é na perspectiva de processo. Então, os modelos de processo revelam como o sistema em desenvolvimento é usado do ponto de vista de processo de negócio. Inclusive, esses modelos, o ML, o modelo de atividades, ele faz parte de ferramentas para modelagem de processos administrativos no âmbito de empresas, né? Então, o principal modelo que nós vamos apresentar aqui no capítulo 5, a partir do Somerville, é exatamente o modelo de atividades, ok? Bem, como exemplo de um modelo de processo, nós vamos apresentar o processo de detenção involuntária. Então, você tem um paciente que precisa ficar retido, ele não pode mais sair. O tipo de doença que ele tem, ele não pode ser liberado, tá certo? Então, como funciona? Então, nós temos um símbolo de início aqui, ó, tá certo? Então, isso aqui lembra muito a ideia de fluxograma. Esse diagrama de atividade aqui, ele também usa ferramentas parecidas em modelos de especificação de processo administrativo dentro de empresa, tá? Então, aqui se assemelha a um fluxograma. Então, olha, eu tenho uma primeira atividade aqui, um primeiro processo que é a decisão, confirmação da decisão de detenção. Então, quando eu chego aqui, veja que o fluxo é dado por setas, né? Eu venho para um ponto aqui de dispersão, tá certo? Onde eu vou ter duas atividades que são feitas em paralelo aqui. Eu vou registrar os direitos do paciente, dizer a ele que ele deve ter os seus bens, relógios, celular, etc., guardados, que ele tem direito de avisar uma pessoa, etc., lá vai tal. E aqui eu vou registrar a decisão de detenção, de que o paciente vai ficar retido, tá certo? E isso aqui é feito em conjunto com o sistema Medcare aqui, ó, tá? Obtendo informações dele. Aí, veja bem, esses dois fluxos independentes, esses dois processos independentes, eles são unidos aqui, ó. Tem um ponto de junção, veja que a setinha chegou aqui. Após esse ponto de junção, eu vou ter uma decisão, vamos avaliar aqui uma decisão que tem que ser tomada, tá certo? Por exemplo, esse paciente é perigoso? Se ele for perigoso, eu vou encontrar um lugar seguro, eu vou tratar de forma segura, tá certo? Então, se eu eu faço a transferência direto para a segurança do hospital, porque ela tem quem trate disso aqui internamente. Mas se não tem, eu vou buscar ajuda de policiais, né? Um posto de polícia para tratar com essa questão. Veja, se esse paciente é não perigoso, eu vou dar admissão dele no hospital, lidando com o sistema de admissão lá, que trabalha em conjunto com o Medcare. Observe que todas esses processos aqui que são independentes e trabalham em paralelo aqui, são concorrentes, eles vão ter um ponto de junção. Então eu paro aqui, todos eles vão estar em conjunto, chegando nesse ponto aqui. Quem chegar primeiro espera pelos demais. E eu vou ter aqui novos processos independentes que vão ocorrer de forma paralela aqui, tá certo? Então nós vamos informar a área social aqui do hospital, nós vamos informar os parentes próximos e nós vamos atualizar o registro desse paciente através do Medcare aqui. Uma vez executadas essas três tarefas, eu tenho um ponto de junção que leva para o fim, esse é o símbolo de fim dessa atividade aqui. Então essa atividade foi encerrada a partir desse fluxo que nós apresentamos aqui, ok?